Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé com o bispo Alfredo Paulo. Meu amigo e minha amiga, eu quero dividir com você o que está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 14, a partir do versículo 17, que fala de Abraão, até então ainda Abrão. Deus não havia ainda mudado o nome de Abrão para Abraão. Porém, a palavra de Deus diz que no versículo 17 do capítulo 14 de Gênesis, voltando Abrão da vitória sobre Quedor Laomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Safé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Olha só que interessante. Nós estamos falando a respeito do primeiro livro da Bíblia. Nessa época de Abrão, ainda não havia a Bíblia escrita. Não havia a Bíblia escrita. Portanto, não havia ainda a lei. Não havia lei. Porque a lei, ela só vem através de Moisés. E nessa época, Moisés nem existia ainda. Aliás, nem mesmo os judeus, porque os judeus, eles são descendentes de Abraão. Então não havia lei, mas havia fé. Porque a fé, ela foi colocada dentro do ser humano desde a sua existência, desde a sua criação. Porque é a fé que nos liga a Deus. E a fé já existia em Abrão. E essa fé fazia com que Abrão entendesse que havia um Criador, o Criador de todas as coisas, aquele que lhe dava forças, aquele que lhe dava sabedoria, aquele que lhe dava inspiração e aquele que lhe deu a vitória. Então Abraão, ainda Abrão naquela época, ele separou o dízimo e ele entregou a Melquisedeque. E durante esta semana nós estaremos tratando deste assunto. Nós vamos falar para você qual foi a vitória que Abraão ele alcançou, quem eram esses reis que haviam se aliado contra Abrão, quem era Melquisedeque, esse rei de Salém. Vamos tratar desse assunto.
Mas hoje eu quero que você entenda que você não precisa, meu amigo, você não precisa, minha amiga, sabe, do testemunho de ninguém. Você não precisa da fé de ninguém. Você precisa da sua fé. Porque assim foi o que aconteceu com Abrão. Ele não era um homem que estava sendo guiado pelo testemunho dos outros, ou pelo que os outros falavam. Ele era guiado pela sua fé, pela sua consciência. E a sua consciência mandou, a sua fé mandou ele entregar o dízimo a Melquisedeque, rei de Salém. E foi o que ele fez. E eu quero dizer para você que no dia 7 de setembro, nós estaremos consagrando a todos os dizimistas na Igreja Cristã do Recomeço. Esse trabalho que Deus, Ele levantou, exatamente, Deus levantou, não tenha dúvida disso. Sabe por quê? Porque existem milhares, milhões de pessoas, por que não dizer, que precisam de um recomeço, precisam recomeçar. E não é fácil recomeçar, é muito difícil, porque não faltam críticas, não faltam pessoas para desanimar, pessoas com palavras negativas. E você que tem tentado recomeçar a sua vida espiritual, você sabe disso. Você que tem tentado recomeçar a sua vida familiar, profissional, recomeçar a sua vida sentimental, você sabe quantas lutas você tem passado, quantas lutas você tem enfrentado. Então, nós sabemos e temos a certeza que esse ministério, ele foi inspirado por Deus, para justamente você que precisa recomeçar, porque é possível você recomeçar. E se você deseja fazer parte desse recomeço, porque eu estarei durante todos esses dias orando no monte, em favor dos dizimistas. Então, faça também parte desse ministério. Comece a contribuir com o seu dízimo, porque você vai crescer junto. Você vai crescer junto. O Espírito Santo vai lhe dar a vitória. As portas se abrirão para você. Siga a sua fé, meu amigo. Siga a sua consciência. E se você deseja, então, fazer parte também desse ministério, contribuindo com o seu dízimo, você pode fazer o seu depósito na conta da Igreja Cristã do Recomeço. Você que nos acompanha de outro estado, de outro país, você que nos acompanha de outra cidade, você pode depositar o seu dízimo na conta da igreja. A conta da Igreja Cristã é do Banco do Brasil. Agência 1574, dígito 1. A conta corrente é 50.000, dígito 3. Mas o que eu quero que você entenda hoje é o seguinte: Abraão, até então Abrão, ele era conduzido não por aquilo que ele ouvia dos outros, não por aquilo que ele lia, não por aquilo que os outros falavam para ele, mas ele era conduzido pela sua fé, a fé de Abraão, porque naquela época não existia a Bíblia, não havia ninguém que pudesse dar um testemunho para Abrão, não havia ninguém que pudesse falar para ele de Deus. Ele era um homem conduzido pela fé. E é assim que você deve ser, uma pessoa conduzida
pela fé. E pela sua fé, não pela fé dos outros. Pela sua consciência e não pela consciência dos outros. Saiba, meu amigo, minha amiga, que nunca é tarde para recomeçar. Você também pode colaborar com este recomeço. Seja um dos primeiros a colaborar com este recomeço. Faça um depósito ou transferência de qualquer valor. Quem está no exterior também pode contribuir. Banco do Brasil, agência 1574, dígito 1, conta corrente 50 000, dígito 3. A sua família está em crise? Nunca em toda a história da humanidade, as famílias foram tão atingidas pelos vícios da maconha, cocaína, crack, álcool, jogos, entre outros males. Nunca as famílias foram tão atingidas pelas brigas entre familiares, inveja, bruxaria, separações e maldições. Por esta razão, o primeiro milagre realizado pelo Senhor Jesus foi em um casamento, transformando água em vinho e no melhor. Venha neste domingo receber a transformação da sua família e traga a garrafa da água da transformação familiar. Domingo, às 9h da manhã. Avenida Cristiano Machado, 7715, Suzana, Belo Horizonte. Igreja Cristã do Recomeço. Nunca é tarde para recomeçar.